a questão da imigração em 2024. Está mais difícil entrar em Portugal? Está mais fácil? Por que tem tanto português indo embora e tanto imigrante chegando? Ora, nossa família está passando por isso. Não está sendo fácil e que Portugal não precisa mais de brasileiro. Se você entra em 2023, por que você não tem direito também a CPLP? Por quê? Você fala português como a pessoa que entrou em 2022. Mas por que? O CEF, a gente sabe, né, Adriana, que está demorando demais para regularizar as pessoas. Eram muitos. A gente e eles de 10, andam em muitos. A gente é no grupo de 10, né, Adriana? De 10, 15, é um grupo de muitos. Que você vai ter, se para nossa época já estava difícil, hoje em dia, pessoal, tá muito mais difícil. T3, que é um apartamento de 3 quartos, que às vezes tem 20 pessoas. Fala, galera, olha nós aí de novo. Mais um videozinho, mais um videozinho no canal, filho, mais um videozinho. Então, o vídeo de hoje, vocês puderam ver aí no título, nada mais é do que a questão da imigração em 2024. Está mais difícil entrar em Portugal? Está mais fácil? Turistas estão sendo bloqueados na entrada do aeroporto. Por que tem tanto português indo embora e tanto imigrante chegando? Tem muito assunto, muito papo para a gente poder conversar. Tem um recorde também de contribuição. Os imigrantes contribuíram absurdamente ano passado. Isso tudo a gente vai falar no vídeo de hoje. O vídeo tá muito importante para quem principalmente pretende vir para Portugal em 2024, né, Adriana? Isso aí, gente. Então, ó, fica no vídeo que vai ter muita coisa boa aí. Vai ter, fica no vídeo. Vai embora não, hein? Vai embora não. Vai embora não. E o número de imigrantes em Portugal está a aumentar. As comunidades brasileiras e indianas foram as que mais cresceram no país. Os estrangeiros com autorização de residência em Portugal são agora mais de 757 mil. A Índia representa a 4ª comunidade no país, remetendo Itália para a 5ª posição. Há mais 4 mil indianos regularizados, uma subida só ultrapassada pelos brasileiros, continuam a ser a maior comunidade no país. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras continua a registrar uma subida da população imigrante e as nacionalidades do continente asiático são as que mais se destacam. Além da indiana, também a comunidade nepalesa está a aumentar, ao mesmo tempo a China sai do top 10. O número de europeus também está a crescer, há mais italianos e o Reino Unido representa a 2ª maior comunidade em Portugal, mas com uma diminuição em relação a 2021. A imigração do leste europeu está a descer na escala das comunidades estrangeiras mais representativas, mas nestes dados não estão incluídos os refugiados da Ucrânia. O CEF atribuiu cerca de 57 mil proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam naquele país. Então, galera, para quem não conhece a gente, somos um casal, né? Viemos para Portugal basicamente a fazer 2 anos, né, Adriana? Viemos primeiro, né? Nossas filhas vieram um pouco depois. O nosso canal é um canal bem novo, estamos prestes a fazer aí 6 meses de canal de YouTube, ainda estamos aprendendo, tem muita coisa para aprender aí, e a gente está aqui, a ideia do canal é sempre o quê? Passar informações atualizadas de tudo que vem acontecendo em Portugal, tá bem? Essa é o principal foco, e na verdade, junto disso, ajudar de alguma forma, com a nossa informação, com a nossa opinião, que é o principal desse canal, né, Adriana? Isso aí. Nesse caso, pessoal, aqui eu vou começar a passar para vocês essa questão da imigração. A imigração, ela é importante no mundo inteiro. Todo país precisa de imigrantes. O maior problema disso tudo é como esses imigrantes estão chegando, o suporte a esses imigrantes. Eu vou colocar algumas informações. A gente sabe que no mundo inteiro existe problema, né, com como é que eu vou dizer? Com a falta de controle. Se você não tiver uma falta de controle, isso acaba acontecendo o quê? Você vai ter uma imigração descontrolada, onde vai faltar escolas, vai ter problemas na saúde e pode ter problemas na segurança. Então a ideia é basicamente essa. Algumas notícias têm passado aí dizendo que em 2024 as coisas vão estar mais apertadas e que Portugal não precisa mais de brasileiros, né? Na verdade, o que acontece? Como nos últimos anos, 2023, 2022, o número de brasileiros aumentou muito em Portugal, juntamente também, não só com os brasileiros, mas também com os indianos, né? Que se eu não me engano,
está entre os 4, primeiro brasileiro, depois indiano e tem uma outra ordem. Então os brasileiros e os indianos aumentaram demais. Juntamente com os indianos, também os asiáticos. Também aumentou muito. Então essa falta de controle, esse cuidado, vamos dizer assim, claro, isso influencia nessas falhas todinhas que eu falei anteriormente. A gente nesse vídeo vai tentar mostrar para vocês que Portugal sim precisa ainda dos imigrantes, né? O número, por exemplo, da contribuição social, que é o... me deu um branco agora. Que é a segurança social, desculpa pessoal. A segurança social bateu um recorde, teve um número absurdamente alto. Agora, foi o maior número em 2022. Acredito que em 2022, isso. Acredito que o próximo ano que eles vão calcular, o número de 2023 calcule 2024. A gente vai ter uma ideia. Então, eu acredito que vai ser maior ainda, porque acredita-se que hoje um número só de brasileiros deve ter duplicado, né? Porque o CEF, a gente sabe, né, Adriana, que está demorando demais para regularizar as pessoas. Nós, inclusive, temos problema com essa questão da demora. Nossa família está passando por isso. Não está sendo fácil, né? A gente vai entrar em detalhes, vou passar mais ou menos detalhes para vocês. Mas a ideia é basicamente essa. A gente está aqui batendo um papo, explicando que sim, Portugal precisa dos imigrantes. É muito importante, mas precisa ser controlado. Se não for controlado, isso pode, de repente, dar um problema maior e até mesmo fugir do controle. Isso aí. As contas são fáceis de fazer. Os imigrantes a viver em Portugal contribuíram com 1.800 milhões de euros para a segurança social e só beneficiaram de 250 milhões, ou seja, são responsáveis por um lucro de 1.600 milhões de euros no ano passado. O relatório anual do Observatório das Migrações, consultado pelo Jornal Público, dá conta que, apesar de terem uma taxa de desemprego mais alta que os portugueses, os estrangeiros recorrem muito menos às prestações de apoio do sistema da segurança social. Os dados revelam a importância da imigração. Sem os estrangeiros em Portugal, alguns setores económicos entrariam em colapso. 2022 foi o ano que registou a maior entrada de imigrantes. Eram quase 800 mil a viver em território nacional. Há concelhos onde o impacto é maior. Vila do Bispo e Odmira são os que têm mais imigrantes. No entanto, Portugal não está no ranking dos países da União Europeia com mais imigrantes. Está em 18º lugar. Os residentes estrangeiros dão também saldo positivo para a natalidade, representam 17% dos nascimentos. O relatório avança ainda que procuram menos os serviços de saúde do que os portugueses e beneficiam pouco da proteção social por doença, apesar dos estrangeiros terem trabalhos mais precários, mal pagos e mais arriscados. Então, pessoal, esse ponto ele é bem importante, né? Para quem está acompanhando aí sabe que teve a extinção do CEF, né? E agora quem entrou é a AIMA. Então, junto com isso, a gente tinha esperança de que muitas coisas fossem melhorar, né? Foram prometidas muitas coisas já para o início de 2024, que a AIMA prometeu, e por enquanto nada foi cumprido. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já não existe. As responsabilidades policiais do CEF passam para a alçada da PJ, que juntamente com GNR e PSP recebe perto de 800 inspectores. Quanto aos processos administrativos, ficam ao abrigo da recém-criada AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Então, junto com os problemas do CEF, a gente continua seguindo aí com a AIMA com os mesmos problemas. Sim. Que problemas são esses, né? Desde a tão criada, tão falada CPLP, todo mundo esperava uma coisa e depois, sinceramente, foi criado, ajudou muita gente, mas a falta de organização do CEF é, assim, absurda. Sim. Vocês podem ver que o número de pessoas, o Bruno vai botar alguns números, é muito grande, de pessoas que deram entrada na CPLP, com tudo bonitinho, com todas as regras sendo cumpridas, né? Porque a regra era pessoas que tivessem manifestação de interesse até 31 de dezembro de 2022. E pessoas dentro dessa regra
deram entrada e tiveram a sua CPLP em análise. E aí estão aí, até hoje, em análise. A gente tem exemplo, temos prova viva aqui dentro de casa, que nossas filhas deram entrada na CPLP, e uma delas está com análise e a outra está com problema para emitir o DUC, que é como se fosse um boleto, né? Não entrou em análise ela, mas simplesmente desde abril do ano passado. E hoje, você vê, 2024, e ainda estamos com esse problema. E tivemos até que fazer milhares de coisas, elas já foram até lá, eles não dão nenhuma atenção. Essa parte burocrática é muito difícil, entrar em contato com eles por telefone, enviar e-mail, tudo isso é quase que impossível, porque não tem resposta, não dá. Eu e o Bruno, a gente optou por não fazer a residência da CPLP, elas fizeram, mas a gente optou não fazer, porque como a gente chegou antes, um pouco antes do que elas, né? Então, tá muito próximo de ser chamada, principalmente eu, tá bem próximo mesmo de ser chamado. Então, a gente falou assim, não tenho pressa, tá tudo bem, não precisa com essa urgência toda da residência, então a gente espera, né? Então, a gente fez tudo bonitinho, deu entrada na manifestação de interesse e estamos aguardando. Mas aguardando, gente, a passos de tartaruga. Tem alguns outros problemas de pessoas que já estão precisando renovar e não estão conseguindo. A emissão de cartões parece que voltou agora, essa semana, início de janeiro, mas tudo muito devagar, gente. Então, esses problemas para imigrar, acredito que não seja só em Portugal, mas em outros países também, é muito burocrático, gente, é muito. Não é, Bruno? É tudo muito devagar. Muito. Assim, eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. A gente viveu mais de 40 anos no Brasil, como a Helena falou. Eu não imaginava que fosse tão ruim. É ruim. Não vou falar que... A gente às vezes quer falar... Vou ser bem sincero. Sabe que o nosso canal aqui é bem sincero. É muito ruim, pessoal. É muito ruim. Uma falta de organização, uma falta de respeito. Porque a gente tá aqui, né? A gente tá falando por nós. Vamos fazer 2 anos. São 2 anos contribuindo com o país. E eu falei agora há pouco que a contribuição dos imigrantes, ela é essencial para Portugal. Ela ajuda demais. Então, não tem ninguém fazendo favor a ninguém, ok? São direitos e deveres. É o que a gente está tentando colocar aqui. Então, você que está vindo hoje a Portugal, seguindo o que a Adriana está falando, evite de verdade, pessoal, entrar como turista. Porque você vai ter, se para nossa época já estava difícil, hoje em dia, pessoal, tá muito mais difícil. Gente, aproveita. Hoje tem o visto de procura de trabalho. Isso facilita a vida de vocês absurdamente, gente. A gente tem relatos de muitas pessoas que seguem a gente, que falam com a gente no Instagram, que deram entrada. O processo parece que não é complicado, não é demorado, né? Então as pessoas estão dando entrada, estão entrando aqui já com agendamento para ir lá na hoje AIMA, para poder ir lá e já obter o cartãozinho de residência. Se não quer vir com visto de procura de trabalho, a gente já falou em outros vídeos, tem um site com vários vistos que você pode vir como visto de estudante, mesma coisa, você vai chegar aqui, você logo vai ter o seu cartãozinho de residência, e isso é muito bom. Você que está vindo hoje, entrando como turista, que a gente sabe que tem muita gente que ainda vem como turista, você que está entrando hoje, que está dando entrada na manifestação de interesse, vocês também deveriam ter direito à CPLP, né, que é um acordo com os países de língua portuguesa. Justamente. Mas isso não está sendo cumprido. Justamente. Por que se você fala português, você entra hoje, né, não só o brasileiro, mas os países africanos que também falam a língua portuguesa. Se você entra em 2023, por que você não tem direito também à CPLP? Isso aí. Por quê? Você fala português como a pessoa que entrou em 2022. Mas por quê? Porque deve estar uma desorganização, deve estar uma loucura. E é tudo muito devagar. Então, se eles liberarem para as pessoas de 2023, eles não vão dar conta. É isso mesmo. Eles já não estão dando conta para quem eles liberaram. É isso mesmo. Imagina. Então, assim, gente, um alerta para vocês. Pensem muito mesmo antes de vir como turista. Antes da gente, né, as pessoas não tinham opção.
né? Mas hoje vocês têm a opção, gente, de visto de procura de trabalho. Isso facilita, gente. Eu repito isso muitas vezes. Procura de trabalho. Sim. Venham, vai facilitar muito a vida de vocês. Sim, sim. Completando mais o que a Adriana falou, a gente inclusive pagou um advogado. E não foi qualquer advogado. Não vou citar, fazer propaganda de nenhum advogado aqui. Ele é bem famoso aqui em Portugal. É um dos advogados mais famosos de Portugal. A gente gastou quanto, Adriana? Foi para as nossas filhas, né, que a gente, para poder tentar resolver essa questão da CPLP em análise. Isso já tá rolando desde o início de agosto com o advogado. E ainda não consegui liberar o Duque de uma e nem consegui liberar a análise da outra. Ele notifica a AIMA de 10 em 10 dias. Olha quantas notificações ele já deu. A gente pagou mais de quase 700 euros. Total. Total. A gente pagou a primeira parte, depois pagamos uma segunda parte. Quase 700 euros. E ainda não foi resolvido. E ainda não foi resolvido. Então, quer dizer, isso porque na época ele falou, não, isso não vai passar de 2 meses, vai fazer não sei o quê. E agora? Como é que faz? Mas tá lá. Segundo ele, tá em andamento. Mas tá em andamento até quando? Exatamente. Percebe? Nossas filhas voltaram agora de uma viagem, a estudo, elas foram estudar. E por pouco elas poderiam ter tido problema. Percebe? Elas poderiam ter tido problema. Então, isso tudo que a gente tá passando nesse vídeo é para vocês entenderem como tá. Como é que está essa questão de Portugal, essa questão de documentos, essa questão da imigração, né? Como eu falei há pouco tempo atrás, uns minutos atrás, os números só aumentam, Não para de chegar imigrante e esses números, se eles não tiverem um controle, a tendência é isso daí, cara, desculpa, cada vez mais demorar e piorar, né, Adriana? Não, e a gente faz esse tipo de vídeo, a gente sempre reforça. São coisas que nós fizemos, que a gente vê que dificultou todo o nosso processo. Sim. Porque a gente tenta passar para as pessoas não cometerem esse tipo de erro. A gente sempre cita que tem diversos vistos, não tinha o visto de procura de trabalho, mas a gente poderia ter optado por outro. Claro. Como eu sempre cito o estudo. Sim. Né? Mas a gente sabe que tem alguns tipos de visto que a gente precisa de dinheiro por conta de comprovação financeira. E assim como a gente entende, sim, que tem pessoas também que vão ter essa dificuldade. Então, mas se você puder, se programe de uma maneira para vir com visto. Verdade, isso aí. Né? Isso aí, pessoal. Fica ligado nessa informação que é muito importante. Isso aí. Ciclo e vale o registro depois de anos para concretizar a reestruturação. A partir deste domingo, o controle de quem chega a Portugal passa a ser responsabilidade da PSP. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo vai ter de responder também, logo no primeiro ano, a 340 mil renovações que têm de acontecer obrigatoriamente em 2024. Ao todo, são quase 700 mil processos. No primeiro dia de trabalho, a agência tem já anos de atraso. A herança do CEF é pesada. As siglas desaparecem 37 anos depois, numa altura em que vivem em Portugal mais de 1 milhão de imigrantes. Pronto, pessoal. Tocar aqui agora no assunto também bem interessante. O que acontece? De acordo com toda essa confusão aí que vem acontecendo com a questão da legalização dos imigrantes, né? A gente tem visto um número muito grande de brasileiros, né, nas ruas e, juntamente disso, os indianos, né? Eu falo os indianos que ele está bem próximo, né, desses números. E a gente, inclusive, no último ano novo que a gente passou, tem até vídeo aí no canal, a gente foi para Praça do Comércio, que é um ponto mais turístico, né, daqui de Lisboa. E a gente percebeu, porque foi o nosso segundo ano, né, nosso segundo fim de ano em Lisboa, no mesmo lugar. A gente percebeu uma quantidade muito grande, né, um número bem maior de asiáticos no geral, né. Os números indianos são grandes, mas tem muitos asiáticos. Cresceram muito como os brasileiros. Juntamente disso, eles chegam aqui, muitos deles vêm, na maioria deles vem só o homem, né, não traz as mulheres, os filhos, né, como os brasileiros fazem. E eles acabam, juntamente disso, eles têm aquela comunidade deles, vamos dizer assim. Essa comunidade, muito dessa comunidade fica, se não me engano, na freguesia, o bairro, né, ali de Martins Moniz. O bairro de Martins Moniz hoje, vou colocar algumas imagens, algumas coisas, ele se tornou ali uma região, para quem está vindo para cá, basicamente de só aquela parte do pessoal da Ásia. Eles se uniram, né, vamos dizer assim, que eles também têm a dificuldade deles, para vir para Portugal, buscar uma vida melhor.
e automaticamente eles vieram para lá. Ali basicamente só tem aquele pessoal que veio daquela região, da Nepal, Bangladesh, Índia, até do Paquistão tem. Tem muitos ali naquela região. Então isso tudo está fazendo com que meio que os portugueses em si se sintam meio acuados disso tudo. Eu tenho alguns amigos, né, do trabalho, do dia a dia, que falam que ali, aquela região ali agora, basicamente não tem mais português. Tem pouquíssimos. E às vezes tem quartos ali dentro, pessoal. Você pega ali um T3, que é um apartamento de 3 quartos, que às vezes tem 20 pessoas. 20 pessoas num apartamento ali. É mais um dos motivos que está aumentando o aluguel dos quartos, arrendamentos. Isso tudo faz com que a quantidade de pessoas que chegam em excesso, um número absurdamente alto, faz com que aumente tudo em Portugal. My name is Saddam Hussein and I am 23 years old and I'm from Pakistan and I come in Portugal like November 2021. I'm arrived and I go to the Benavente. I find a job from Facebook and I come here and he give me a job and owner say you are work with us 5-6 hours in night and 8-9 hours in morning, like a plastic factory. During the day you work in the plastic factory, yeah, and at night you work with owners. With the owners. In the this Indian. Yeah. Indian British. Yeah. And what did you do for them? For the cooking, for the wash the dishes and clean the house for free. How did you manage to get out? I called the Indian guy Sam because I don't have friends in Portugal. In Facebook, the Indians and Pakistanis in Portugal are group. They find the workers for agriculture, for the factories. So I call one guy for the work, and he said, "You come here in Lourinhã, and I give you work. Then I don't tell patron in the factory. I get out." The same situation in Lourinhã. Same or worse? Situation worst. In Lourinhã, Indian guy gave you 20 euro, 30 euro a week, and he don't give a food. I eat only water and farinha. What can you do with this 20 euros? 11 euros buy farinha, and 9 euros make one euro for the 1 pack of the milk, and 2-3 euros like fruits. I do agriculture work like batatas, peras, masa, like every fruits, every vegetable, like 8 hours regularly. 8 hours? Yeah. But he don't pay a good salary. I have many contracts from the guy. He make a contracts, but he don't put the salary in bank account because he don't give by hand. He gave the by hand, yeah. Okay. Because sometimes 100 euro, sometimes 20 euro, sometimes 30. Percebe? Sim. Esse descontrole da imigração, né, que vem desde a entrada, né, Adriana? Sim, hoje se você for pedir aqui, pelo menos aqui em Lisboa, tá? A gente sentiu esse aumento muito grande aqui em Lisboa, porque a gente mora aqui. Você vai pedir um Bolt hoje, a maioria de 10 que eu peço, 8 são... Eu não sei exatamente de onde são, asiáticos, da Ásia, né? Da Ásia, ou indiano, ou nepalês, mas são assim. Pra vocês terem uma ideia. Pouquíssimas vezes são portugueses e brasileiros, alguns também. Mas eles estão tomando conta de tudo. Você vai nessas lojinhas pequenas, né? Tipo as merceariazinhas que vendem um monte de coisa. Só dá eles lá dentro. Só eles. Né? Então, assim, estão tomando conta mesmo. E a gente ficou impressionado, porque a gente estava no Ano Novo, a gente estava sentado. A gente já tinha passado o Ano Novo do ano anterior também na Praça do Comércio. E aí a gente, ano passado, foi novamente. E a gente, só que dessa vez a gente sentou, né? Em algumas mesas que ficam assim no meio, e de um lado e de outro tem a passagem das pessoas. Chegando, né? Quem tá chegando. Gente... Não, eram muitos, Eram muitos. A gente, e eles andam
em muitos. A gente é no grupo de 10, né, Adriana? 10, 15, é um grupo de muitos. Com a música deles, né? Com os turbantes, né? Muitos. Então, assim, você vê, eu senti, eu e o Bruno, essa diferença. No ano anterior do ano novo, a gente não percebeu isso. Sim. Não tinham tantos assim, né? Por exemplo, a Adriana tocou nesse assunto do Uber, né? Que aqui tem o Uber e tem a Bolt. 90% deles não falam português. Então, imagina, você tá no outro país e você não sabe falar o português. Pensa, você vive em Portugal. Se você vive em Portugal, a língua aqui é o português. Então, imagina, os brasileiros, os portugueses mesmo, que vão chamar um Bolt, chamar um Uber, e você quer se comunicar, quer falar alguma coisa, e a pessoa não consegue te entender. Isso é estranho, isso é ruim. Já imaginou? Vamos dizer, eu tô aqui com a Adriana, aí eu vou me mudar para Holanda. Pronto. Eu chego na Holanda, vou trabalhar lá como Uber na Holanda, e não falo holandês? Como assim? Eu acho isso errado. Eu acho que para você poder trabalhar num país, você tem que saber falar a língua. A não ser como a gente já falou agora. Você pode trabalhar como muita gente vai fazer intercâmbio, trabalha em serviços que você não precisa trocar ideia, entender a pessoa. Agora, um motorista, ele tem que falar a sua língua. Eu acho isso super errado. Eu não acho isso legal. Você tá num carro de uma pessoa que não fala a sua língua, não entende. Você quer falar sobre um caminho, você quer falar de alguma coisa, às vezes você não concorda de alguma coisa do carro, e aí? Eles só falam inglês. Não que a gente... mas aí tipo, vamos dizer, eu consigo perceber um pouco do inglês, a Adriana percebe um pouco menos. Gente, você não é obrigado a saber falar o inglês num país de língua portuguesa. É isso que eu estou tentando explicar, entendeu, pessoal? É basicamente isso. E como, da mesma forma que a gente percebeu isso, comenta aí, fala aí nos comentários vocês, brasileiros, portugueses, o que vocês têm achado disso tudo. Isso tudo que está acontecendo justamente é lá, como a gente acabou de falar, a Adriana falou, tudo isso uma falta de organização para poder ter uma melhor... como eu vou dizer, uma melhor qualidade de vida nessa questão da imigração, né? Exatamente, esse é o efeito imigração. Porque não adianta entrar em grande massa. É isso aí. Não só brasileiro, vamos falar de imigração. Todos. Em grande massa entra para Portugal e não tem um suporte para controlar essa imigração. Justamente. Há passaportes portugueses à venda por 20 mil euros. O negócio da documentação ilegal rende milhares, numa altura em que muitos imigrantes fazem do país uma porta de entrada na Europa. A investigação SIC de hoje visita este mercado, numa altura também em que se prepara a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Martim Muniz, uma das mais conhecidas praças de Lisboa. Por aqui passam diariamente imigrantes vindos de todo o mundo. Nos últimos anos foi crescendo o número de asiáticos à procura de melhores condições de vida. Chegam de países como a Índia, o Bangladesh ou o Nepal. Para muitos, Portugal é o destino final, mas para outros, muitos, o país é apenas uma porta de entrada. Um acesso fácil a outros países da União Europeia. In Europe, it's very easy to get the documents in Portugal. You need the money. You can get anything here because everything is illegal and everything is under mafia. So you have to pay the money and make your papers in Portugal. Even CEF, police, lawyers, all the government officials, you can buy them by paying money. Esteve em Itália durante 3 meses. Depois, seguiu para a França, país onde gostaria de ter permanecido, mas onde nunca conseguiu legalizar-se. In France, it's very hard to make documentations. It's very hard to get papers. Why? Because the laws to marry any French, because the patron, the boss, they cannot give you the job offer letter very easily, because they have to pay too much money for that. So it's very hard to get work contract in France. Papers get stuck because they have some fake papers. So they have a link up in the CEF. They go to them and they pay money and they clear all those link ups and they get their card. You know, these things they tackle with their... Se continuar assim, vai desandar em alguma coisa mais pra frente. Então Portugal tem que ficar atento a isso. Se tá deixando entrar, se tá deixando muito imigrante entrar e abrindo a porta para todo mundo, vamos colocar regras aqui dentro, tudo bonitinho. Isso aí. Dar suporte em todas as áreas, entendeu? Porque senão, daqui a alguns anos, poucos, né?
isso pode dar algum tipo de problema. Justamente, verdade. Ficaram em prisão preventiva os 6 detidos na mega operação realizada ontem pela Polícia Judiciária em torno de uma rede de imigração ilegal que atuava em Portugal. Já hoje a ASAI encerrou 11 estabelecimentos de alojamento local em Lisboa por falta de registro, problemas de higiene e segurança. Pronto, pessoal. Tocar aqui em mais um outro assunto também bem importante que eu falei no início do vídeo. Por que muitos portugueses estão saindo do país, saindo de Portugal para viver na Suíça, na Alemanha, na França, né, Luxemburgo? Tem números aí, alguns números aparecem muito em noticiários, né, em jornais aqui. Inclusive eu conheço alguns, já tenho alguns conhecidos, vamos dizer assim, não amigos, conhecidos que saíram de Portugal para poder trabalhar, viver fora. Às vezes a pessoa vai, igual a gente, pessoa que sai do Brasil para vir em Portugal, ninguém imagina em ir para Portugal e ficar a vida toda. Às vezes você imagina vir para Portugal, ficar um período da sua vida e depois você volta para o Brasil. Ou até mesmo vai um primeiro, o outro vai depois. A mesma coisa que acontece com os portugueses. A gente tem percebido isso e eu vou colocar informações, não estou falando da boca para fora, alguns noticiários e falam sobre isso. Isso tudo tem acontecido por quê? Justamente pelo efeito imigração. São às centenas de milhares os jovens que ao longo dos anos deixaram o país em busca de melhores condições de trabalho lá fora. De acordo com as estimativas do Observatório da Imigração, mais de 850 mil jovens nascidos em Portugal, que hoje têm entre 15 e 39 anos, residem no exterior. Os dados, citados pelo Expresso, fazem parte do Atlas da Imigração Portuguesa. Os números globais mostram que desde 2001 saíram em média de Portugal mais de 75 mil pessoas todos os anos. O auge foi atingido em 2013, com 120 mil portugueses a deixarem o país. Agora há mais de 2 milhões de portugueses lá fora e 70% têm até 39 anos. Então, é tanta coisa que vem acontecendo em Portugal que para os portugueses que sempre viveram aqui, nasceram aqui, eles não estão mais satisfeitos, né? Eles têm reclamado muito da saúde, da própria segurança, que pra gente é muito boa, pra eles já não tá igual. Já estão reclamando que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, e que está acontecendo alguns problemas, e eles estão procurando qualidade de vida, melhores salários. Às vezes um cargo, botar aqui, um profissional de TI aqui em Portugal ganha muito bem perto da maioria dos salários, tá? Aí ele vai para trabalhar nessas mesmas áreas, o próprio profissional de TI, ele vai ganhar 3 vezes mais. Às vezes ele vai ficar lá um período, 3, 4, 5 anos, e depois volta. Ou então, se ele gostar muito, ele vai levar a família dele para lá. E basicamente isso. A gente tem percebido muito isso. A gente lá, por exemplo, lá no trabalho essa semana, a gente estava falando sobre isso. Tem 2 amigos meus, portugueses, que pretendem, daqui a um ano mais ou menos, fazer isso. Pegar, sair do país, estudar fora, para poder aí sim tentar ver o que vai acontecer com Portugal. E aí sim, são pessoas mais novas, pessoas de 20 e pouco, 30 anos de idade, que ainda fica melhor, tem mais oportunidade, né, Adriana? Sim, e tem alguns países, né, como Luxemburgo, que tem uma parte de portugueses grande. Muito grande, lá. Muito grande. Eu tive uma experiência, eu peguei um Bolt e foi um português, né? E aí ele foi conversando comigo, né? Aí ele contou um pouquinho da experiência de vida dele, batendo papo, né? Sim. E ele falou que morou alguns anos atrás, ele morou 5 anos na Suíça. A esposa dele, a filha dele ficou em Portugal, ele foi para ficar 5 anos lá para trabalhar e juntar dinheiro, mas ele tinha um propósito. O propósito dele era juntar dinheiro para comprar carros para poder colocar para trabalhar. Então ele conversando comigo, ele falou: esse aqui que você tá, né, que eu tô te levando, foi um que eu consegui com dinheiro de lá e ainda consegui mais 2 carros, né, que estão com outras pessoas e ainda investi, né? Ele ia contando lá, resumindo. Ele precisa sair do país dele, deixar a mulher dele, deixar o filho dele, como muitos brasileiros fazem, que vêm para Portugal. Ele também, como outros fazem, e vão para outro lugar. Suíça tem um salário mínimo de lá, é alto. Então, ele conseguiu juntar esse dinheiro e retornou para Portugal para trabalhar para ele mesmo. Ele faz o dinheiro dele, né? Então, ele consegue ter um rendimento mensal maior,
né? Ele falou, dessa forma, vale a pena eu permanecer no meu país. Ele falou. Isso aí. Que gosta muito daqui. Claro, claro. E é assim, gente. Claro. Isso foi só uma das experiências que eu ouvi, como também tem muitas outras, né? Claro, claro. Você que é inscrito aí, aqui no canal, você que é português, inscrito no canal, eu sei que tem vários que comentam nossos vídeos, curtem, tem maior carinho com a gente. É verdade. Comenta pra gente, você que vive hoje, você que é português, tá? Tá aqui assistindo a gente e vive fora do país. Qual foi o maior motivo que você identificou quando você foi? Que eu sei que tem pessoas que vivem às vezes há mais de 5 anos, até 10 anos. Aqueles que estão, de repente, os mais recentes, os mais antigos, comenta pra gente poder entender. E qual o motivo que te levou a fazer isso? Qual a expectativa que você tem para Portugal nos próximos anos? Né? Para nós, brasileiros que estamos aqui imigrando, né? Nós estamos fazendo basicamente o que vocês hoje fazem em outros países. Nós estamos aqui em Portugal sempre com esperança, com aquela questão de tipo que vai dar certo, vai melhorar. Fala com a gente, troca essa ideia com a gente aí, que isso é muito importante, né, Adriana? A gente saber a opinião de vocês. Interage com a gente, interage com a gente. Comenta aí. Isso aí. Pronto, galera, chegamos aqui a mais um final do vídeo, né? Foi um vídeo um tanto, como eu vou dizer, polêmico, né? Um vídeo meio polêmico. A gente sabe que vai ter uns comentáriozinhos aí, né? Quem conhece a gente, quem tá seguindo a gente aí, quem tá no canal, sabe que a gente fala mesmo. Tá sendo muito comum muitos youtubers fazer esse tipo de conteúdo e não falar a realidade, tá? A gente já tem percebido muito, a gente vê, a gente gosta disso do YouTube, né, Adriana? E a gente tem percebido que tem muito canal aí hoje em dia que não fala a realidade. Sua experiência. Né? Porque é muito fácil você viver em Portugal e você não falar o que realmente acontece. O CEF saiu, entrou a AIMA. Legal. Portugueses estão saindo, imigrantes estão chegando. Tá, mas aí por que isso? O que está acontecendo? Por que isso tudo? Então, a nossa ideia desse canal, pessoal, vai ser sempre isso, tá? Você que segue a gente, você que está aqui acompanhando, a gente sempre vai falar a realidade. A gente sempre vai botar a nossa opinião, o nosso dia a dia, para quem já vive ou para quem está chegando, não chegar aqui achando, eu nem sabia disso, não fiquei sabendo. A reportagem que eu vi não comentou sobre isso. Então a ideia é, o que esperar de 2024? O que esperar de quem está imigrando, né? O que esperar de quem acabou de chegar, de quem vai vir em 2024, né, Adriana? A nossa opinião é basicamente essa. A gente sempre, pessoal, aqui é um canal que vocês podem ver, a gente sempre vai pensar, como é que eu vou dizer, positivo, vamos sempre pensar que tudo vai dar certo. Isso aí. Mas a gente tem que lembrar também que problemas acontecem, né, Adriana? Sim, sem dúvida. A gente espera que em 2024, eu acho que esse é o maior desejo dos imigrantes, que a AIMA venha cumprir tudo que prometeu, que não venham mais, que venha andar que perca um pouco dessa burocracia toda e venha andar tudo bonitinho pra gente conseguir se regularizar mais rápido, né? A gente paga nossos impostos, não só a gente, né, Bruno? Sim. Mas os brasileiros que estão aí, ó, a gente trabalha bastante e a gente paga nossos impostos. Eu acho que isso é uma das coisas que pelo menos eu mais espero em 2024. AIMA, por favor, vamos regularizar as pessoas. Vamos seguir com esses processos, vamos tirar um pouco dessa burocracia. E uma das coisas mais esperadas que o imigrante está esperando ansiosamente, se você ainda não sabe, não está acompanhando, foi aprovado, só que ainda não está na lei, a contagem de tempo para a gente ter o nosso passaporte, que é o tempo de residência, para contar os 5 anos. Sim. Vai passar a contar também de quando você deu entrada na manifestação de interesse. Sim. Por exemplo, eu vou fazer 2 anos aqui. E a minha residência, provavelmente, eu devo pegar aí pelos próximos 1 mês, 2 meses no máximo, acredito. Então, só estaria contando pro meu tempo de residência, né, da entrada no passaporte, que são os 5 anos, iria começar a contar agora. Mas vai contar agora, por exemplo, eu já vou ter 2 anos aí. Isso é uma vitória pro imigrante, gente. Uma vitória. Então a gente tem que comemorar muito. Então a gente tem que... Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pedir muito para se concretizar e entrar na lei. Agora em 2024, porque isso quando entrar a gente vai beneficiar muita gente. Tem gente que ficou aí 3 anos na fila de espera para conseguir o cartão de residência e eram
3 anos perdidos, porque só contava quando você pegava a residência. Verdade. E a pessoa já vai ter 3 anos. Eu vou ter 2 anos já para contar no prazo de 5. Gente, isso é uma vitória. Maravilhoso. Então, maravilhoso. Isso é uma das coisas que a gente pode esperar aí para 2024. E esperança, né, gente? Esperança que as coisas vão andar, que vão ser melhores pra gente. Né, para quem imigra, né, vem com muita esperança e tem que ser assim realmente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Se você não vem com visto, se você vem como turista, eu desejo sorte da mesma forma de que um ir para outro. E eu tenho certeza que vai dar certo. Em 2024 vai ser o ano dos imigrantes, que muita coisa boa vai acontecer. Isso aí, isso aí. Só a gente sabe, cada um sabe da sua luta, né, o porquê de migrar. Cada um tem um motivo, cada um tem motivo de um recomeço. Isso aí. Então a gente não consegue julgar, né? Não devemos julgar ninguém. De forma nenhuma. Então cada um sabe do seu. A ideia, como a gente falou, é sempre tentar passar a informação, mas cada um sabe até onde consegue ir. Então sim, que tudo dê certo para todos nós. Portugal não vai fechar as portas para os imigrantes. Às vezes vocês estão vendo aí informações de YouTube, aquela coisa toda. Não vai, não. Não vai fechar, porque como a gente falou, já foi provado, precisa dos imigrantes, mas sendo controlado, com controle, organização e muita responsabilidade, como a Adriana falou. Então, pessoal, siga seus planos. Não deixe de fazer, às vezes, o que você quer com medo, de repente, de não vai dar certo, né, Diana? Isso aí, gente. E o mais importante, vocês já devem ter percebido nos nossos vídeos. A gente não chega aqui, senta na cadeira e sai falando. Quando a gente vai editar os nossos vídeos, né, que tem algumas pessoas, né, que gostam de falar uns comentáriozinhos, duvidando do que a gente fala. Pelo contrário, se você assistir o vídeo, até o final você vai ver que tudo que a gente fala, a gente põe reportagem, a gente coloca fatos. Isso aí. E não vai ser diferente, você viu? Se você chegou aqui, você viu que só não faltaram fatos. O quanto de informação, porque muita gente não faz isso porque dá trabalho, pessoal, editar e botar essas informações. Só que a gente acha muito válido mostrar pra vocês em números, em fatos. E não só a gente falando. Perfeito. Né? Espero que vocês gostem do tipo de vídeo que a gente faz assim também, né? É melhor. Eu gosto, pessoal. Eu gosto de ver um vídeo, como eu falei pra vocês, né? A gente segue outras pessoas. Eu gosto de ver vídeos informativos. Que não só a pessoa fala, mas que ela comprove aquilo que ela tá falando. Exatamente. Percebe? Porque aquilo aqui é a nossa opinião. Mas acima da nossa opinião existem os fatos. Exatamente. E, não tem o que a gente falar. Às vezes eu posso não concordar. Mas se aquilo for real, for verdade, o que eu vou fazer, né, Adriana? Isso aí, gente. E a gente tá preparado, pode vir os comentários. Você que gosta de comentar, falar umas gracinhas aí. A gente tem muito seguidor aí, ó, muito inscrito que defende a gente quando a gente não consegue responder. Verdade. Pode vir, vocês estão dando engajamento pra gente. Então pode comentar, Verdade. A gente não liga não. Verdade. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para quem ficou aí até o final do vídeo. Foi um vídeo totalmente interativo, um vídeo de muita informação. Isso aí. Um vídeo que a gente acredita que vai ajudar muito quem vive aqui com certeza. E quem tá chegando. Não pode esquecer de quê, Adriana, no final do vídeo? Claro, a gente não falou no início, vamos falar agora. Se inscrever, gente, curtir, comentar e compartilhar, pessoal. Isso é importante aí, vamos dar essa ajuda. Continuem ajudando, porque vocês já estão ajudando pro casal aqui, não é isso, Bruno? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e ó, bora com tudo!